A paz do Senhor, a paz do Senhor. Nessa manhã, queremos meditar com os irmãos um texto sagrado do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao versículo de número 31, que está escrito assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães iam lamber as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então chamou, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, o Senhor a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus amados irmãos, nesta passagem bíblica, nós extraímos o seguinte tema, O que acontece após a morte? Porque o próprio texto nos sugere este tema, o que acontece após a morte. Porque no versículo 22 do texto, nós tiramos o tema desta reflexão, que está escrito: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, dentro desse texto aqui, nós tiramos o tema dessa reflexão: o que acontece após a morte? Nesta parábola, irmão, que Jesus está ensinando, ele está explicando acerca da morte, acerca do que acontece depois que o nosso corpo tomba e o espírito e a alma saem do nosso corpo. Veja que o texto ele começa dizendo assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias comia, bebia, vivia do jeito que achava, estava do jeito que achava, fazia tudo como ele queria.
Mas o texto também vai dizendo, no versículo 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, né? E jazia à porta daquele homem. Veja que o texto vai nos mostrando que um vivia muito bem, enquanto o outro não vivia tão bem. O rico vivia da sua riqueza, dos seus luxos, e Lázaro, coitado, vivia da sua pobreza. E o texto vai continuar dizendo para nós, o texto sagrado, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Viu? Um vivia muito bem e o coitado do Lázaro vivia lá naquela situação e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Mas no versículo 22, ele está escrito assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. E no inferno, estão em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui nós entendemos o que acontece quando o nosso corpo tomba, quando nós morremos. Quando o cidadão ou a cidadã é crente, o texto mesmo já nos mostra o que acontece. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, irmãos, o crente, quando ele parte dessa terra para estar com o Senhor, o que acontece? Os anjos vêm conduzi-lo, porque pertence ao Senhor. Pagou o preço de estar nessa terra, vivendo daqui para Jesus. Então, quando ele parte, os anjos do Senhor vêm para buscar esse irmão, essa irmã, que viveu uma vida piedosa, uma vida que agradou ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de adoração ao Senhor. E o texto nos mostra isso, né? Que assim, quando o justo desce à sepultura, os anjos do Senhor vêm para buscá-lo. E, ao contrário daquele que não aceitou a Jesus, ao contrário daquele que não entregou a sua vida para Jesus, mas viveu do jeito que quis viver, o texto vai dizendo: morreu também o rico e foi sepultado. Só a diferença: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Veja a diferença. Um que era cristão foi escoltado pelos anjos e o outro já foi levado para um lugar de tormentos. Veja a diferença do cristão, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por isso que Malaquias está escrito outra vez: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja que esse homem não servia a Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi levado para um lugar de tormentos. E aqui agora começa o interessante desta reflexão e desse texto que serve de alerta para mim e para você. O texto vai dizendo que no inferno, versículo 23, em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e a Lázaro no seu seio. Veja que lá ele conheceu Abraão e conheceu a Lázaro. Veja que ele conheceu Abraão e a Lázaro. O que eu quero dizer com isso? A sua consciência não morre. Você vai lembrar de tudo aquilo e de todas as pessoas que você viveu e conviveu após a morte, porque o texto é bem claro. Ele diz: no inferno, estando em tormentos, olhou, levantou os olhos
e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou nesta chama, eu estou atormentado nessa chama. Veja que o texto nos mostra o que? Lá ele se lembrou, a consciência não morreu, e lá também o que aconteceu mais? Ele falou com eles, e eles falaram com ele. Então, o que nós entendemos disso tudo aqui? Que a nossa consciência e a nossa comunicação vai continuar após a morte, porque lá não é vida física, é uma vida espiritual. E lá o texto mostra que eles se comunicaram. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, eles se comunicavam, eles falavam um com o outro e viam um ao outro. Irmãos, eu fico pensando, abrindo um parênteses para nós podermos meditar, aquelas pessoas que nós falamos de Jesus para ela e elas partiram, como elas devem estar agora nesse momento, nesse lugar de tormento, porque elas estão lembrando lá. Elas estão lembrando e vão lembrar: por que eu não dei ouvido àquilo que o meu pai falava comigo? Por que eu não dei ouvido àquilo que a minha mãe falava comigo? Por que eu não dei ouvido àquilo que a irmã fulana falava comigo? Ela me convidava para ir para o culto e eu nunca quis ir no culto. O irmão fulano me convidava para ir para o culto e eu nunca quis ir para o culto. Agora está onde? Nesse lugar de tormento. E a consciência deles não morreu. A lembrança deles não morreu. Eu imagino um comunicando com o outro: por que você está aqui, rapaz? Eu posso conjecturar sem ferir a doutrina bíblica, porque o versículo 24 me dá essa base. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Clamando, disse: Pai Abraão. Então, eles conversam lá. Então, eu posso acreditar que eles lá estão conversando: rapaz, por que você está aqui? Eu não dei ouvido ao pastor. O pastor falou comigo, o pastor pregou para mim, e eu não dei ouvido, eu não acreditei. E você, a mesma coisa. Quantas das vezes minha mãe falava comigo, meu pai falava comigo, e eu não dava crédito, mas agora é tarde. Olha que situação. Só que agora é tarde, porque agora você está num lugar de tormento. E o versículo 25 vai dizendo: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então, eles conversam lá no mundo espiritual, nesse lugar de inferno. Um vê o outro, conversa, mas ele disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Você pode imaginar isso? É a Bíblia que está dizendo. Estou lendo a Bíblia para você entender. Eles conversavam lá. Então eu posso conjecturar, sem doutrina bíblica, que aquelas pessoas que não deram ouvidos e hoje estão dizendo: por que eu não dei ouvido, por que eu não acreditei? O pastor falou comigo, me convidou várias vezes, foi na minha casa, orou por mim, a minha mãe falou comigo. Agora imagina como estão essas pessoas. E não podem mais sair daquele lugar ali, porque estão ali e vão ficar ali. E o texto vai dizendo mais: além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Então veja que a conversa continua. Pai Abraão, não.
Nós não podemos passar daqui para aí. Nem vocês podem passar daí para cá. Separação. A morte é isso, separação. E o versículo 27 vai dizendo: Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. E aqui ele continua dizendo: pai, replicou, manda alguém voltar lá e avisar para eles, para que eles não venham para este lugar de tormento. E nós estamos aqui pregando, falando que Jesus vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja, e as pessoas não estão acreditando. Foi igual Noé estava dizendo: o dilúvio vem, se arrependam, porque o dilúvio vai vir. Mas as pessoas não estão acreditando, estão vivendo como querem, fazendo o que querem, como esse rico que vivia dissolutamente. E às vezes nós estamos indo para o culto, adorar o Senhor, tanto de manhã, na consagração, e as pessoas não estão nem aí. A gente fica na escola bíblica dominical, domingo de manhã, da consagração, na escola bíblica de manhã, e as pessoas não estão nem aí. Aí quando a gente volta, a gente sai depois do almoço, convidando, evangelizando, fazendo ar livre, para que as pessoas se convertam a Cristo, mas eles não estão nem aí. Só que se esquece que esta juventude vai passar, e a morte pode vir a qualquer momento. E aí, o que vai acontecer? Manda alguém lá para que dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar. Versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Se algum dos mortos for ter com eles, e o Senhor diz: não, eles têm Moisés, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm a lei de Moisés, os profetas. Temos nós, a igreja, aqui pregando, tem a igreja convidando, tem a igreja evangelizando, e eles não querem ouvir. Eles querem viver como esse rico, fazer o que querem, entregando seus corpos para o pecado, para a luxúria. Eles querem viver do seu jeito, não querem viver para Deus, mas também vão pagar as consequências por esses atos, igual esse homem aqui. Ele vivia do jeito que ele queria, regaladamente, fazendo o que queria, quando queria e a hora que queria. Mas, quando a morte chegou, aí é que é o negócio. Aí é que é o negócio. A gente vai fazer velório, né? E quando a gente vai fazer velório do crente, a gente canta, a gente fala em línguas estranhas, adora o Senhor, e as pessoas não entendem, né, o porquê da nossa alegria, da gente cantar o Senhor. Eu me lembro que eu fui pregar na cidade de Paraty, na posse do pastor, um amigo meu, o pastor William Souza, da cidade de Paraty. Foi um culto memorável, estava tudo muito bem. No dia seguinte, a gente ia voltar para São José dos Campos, onde eu morava, e aí o que aconteceu, irmãos? Um dos irmãos que estavam conosco no culto partiu para o Senhor naquela manhã de segunda-feira. E aí nós ficamos lá com o pastor William, sua esposa, a igreja, e fomos velar o corpo do irmão. E quando nós estávamos lá, né, velando o corpo do irmão, havia aquela choradeira, aquela coisa toda, né, porque eles não conhecem as verdades bíblicas que nós conhecemos. Eles pensam que morreu, acabou, e nós sabemos que não é assim, né? Paulo, ele nos dá um ensino na sua carta aos Tessalonicenses, falando sobre nós, né? Para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras. Eu me lembro que lá no velório, a gente estava lá, né, e vendo o corpo do nosso irmão Simei, né? E eu acho que eu fui o último a dar uma palavra para a igreja, se não me falha a memória, para a igreja, que eu digo assim, uma capela, foi no Quilombola, lá na cidade de Paraty,
E aí eu fui o último a dar uma palavra, e eu trouxe uma palavra em cima do que Paulo falou, sobre a seca dos que dormem, né? E Paulo nos manda consolar uns aos outros com essas palavras. Eu estava dizendo para eles que o corpo do Simei estava ali, mas o Simei já não estava mais ali. Ele estava com o Senhor. Ali estava o corpo dele, mas ele estava com o Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Eu disse para eles assim: se ele pudesse falar conosco, ele falaria: gente, aonde eu estou é muito bom. Eu estou com o meu Senhor. Lá em Tema, chore, faste, delema, achar. E eu lembro disso, irmãos, eu sinto a presença de Deus. E estava aquele chororô no culto, e quando eu acabei de ministrar a palavra, mostrando para eles que há uma esperança em Cristo Jesus, há uma esperança em Jesus Cristo, que ele estava bem, o choro acabou, e eles ficaram consolados, porque estavam sabendo que o Simei estava agora nos braços do Senhor. Então me diga bem, tudo que você fizer aqui, você vai se lembrar, você não vai se esquecer, porque o texto mostra aqui que eles conversaram um com o outro após a morte. Eles conversaram, viram, conheceram um ao outro, e você também vai conhecer. Eu imagino, mas essas pessoas que hoje estão lá, mas agora não tem mais jeito. Jeito tem enquanto você está vivo, enquanto você está sobre a face dessa terra. Lá em terra face, queme na face, em nome de Jesus, acerte os seus caminhos com o Senhor, porque a morte pode chegar e bater na tua porta que você não está esperando. Meu primeiro pastor sempre dizia assim: nunca espere só o arrebatamento. Jesus pode te chamar no momento que você não espera. Jesus está às portas, meus irmãos. A qualquer momento a trombeta vai soar e o Espírito Santo vai nos tirar dessa terra. A qualquer momento o Espírito do Senhor vai nos arrebatar dessa terra para encontrar com o Senhor nos ares. Então conserta a tua vida com Cristo, entra na presença de Deus, pede perdão a Deus por tudo aquilo que você fez ou está fazendo de errado, enquanto ainda há tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e aqui ele disse: Pai, manda alguém avisar os meus irmãos. Mande alguém avisar meus irmãos. Ele disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem, versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não acreditam nos vivos, vão acreditar nos mortos. Meus amados irmãos, você que vai ouvir e você que vai ver esse vídeo, conserta as tuas veredas com o Senhor. Você que ainda não é cristão, aceite a Jesus Cristo, porque o que você viu e ouviu vai ficar gravado na sua mente, no seu consciente, inconsciente. E quando você estiver lá, você vai lembrar destas palavras e vai dizer: bem que aquele pastor avisou, bem que aquele pastor falou. E eu estou lendo a Bíblia Sagrada para você, mostrando para você que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aqui ele está mostrando para nós o que acontece após a morte. Você vai se lembrar, você vai conversar com quem está lá, mas aqui não tinha mais jeito para eles. Um foi consolado e o outro atormentado. Qual será a sua decisão? Ser consolado ou ser atormentado? Se você não quer ser atormentado, mas quer ser consolado, aceite ao Senhor Jesus Cristo hoje como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aceite a Cristo hoje, porque Ele é o teu Senhor. Somente Ele pode mudar a tua história. Que Deus em Cristo te abençoe. Aceite ao Senhor Jesus hoje. Entregue a tua vida para Ele, levantando a tua mão direita, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor.
e Salvador da minha vida. Aceite Ele hoje e Ele vai mudar toda a história da tua vida. Eu quero orar por você, querido Pai que está nos céus. Pai nosso que está no céu, aonde chegar este vídeo, aonde chegar a minha voz, que essas pessoas possam se consertar ao Senhor, que essas vidas possam aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador da tua vida. Se eles estão voltando para Ti, ó Pai, perdoa eles, ó Pai. Reescreve o nome deles no livro da vida. Ajuda eles, ó Pai. Xarabacanda. Ajuda esse homem a sair do pecado. Ajuda essa mulher a sair do pecado enquanto é dia. E ainda há solução para eles, ó Pai. Ó Pai, essa pessoa que está aceitando a Ti como único suficiente Salvador da sua vida, Pai, escreve o nome dele ou dela no livro da vida, Senhor. E faz nova todas as coisas na vida desta pessoa. Esta é a oração que eu te faço, te agradecendo, Pai, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Fique firme, fique firme. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Fique firme até que Ele volte. Que Deus em Cristo vos abençoe.